Salve, salve galera! Cristiano Gomes aqui com vocês. Hoje é sábado, dia 13 de junho de 2020 e eu tenho uma palavra para você. Tá? Essa palavra se encontra no livro de Salmos. Hoje eu queria trazer uma curiosidade que é a semelhança muito grande entre nós, essa geração ansiosa de hoje, e os nossos precursores na fé. Pessoas que temos como referência, ícones, que desbravaram o caminho para que a palavra de Deus chegasse até você e até mim, ok? Vamos ler ali no livro de Salmos, Salmos capítulo 90, o versículo são o versículo 4 e o versículo 12, beleza? Fala o seguinte, o versículo 4: Porque 1000 anos diante dos teus olhos são como o dia de ontem, que aconteceu, e como uma das vigílias da noite que se passou. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que o nosso coração adquira sabedoria. Os salmos foram escritos por vários autores, né? Nós temos um total de 150 salmos. 73 deles foram escritos por Davi, alguns por Moisés, outros por Salomão, e assim sucessivamente. No original do hebraico, salmos significa poesias ou poemas, né? Também canções. Então, os salmos foram escritos ali em aproximadamente 1440 a.C., justamente no período do êxodo, né, na saída do povo de Israel, ali do Egito, e foi até o período babilônico, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é impressionante como, naquela época, já se vivia um tempo que se assemelhava ao nosso tempo de hoje. Nós encontramos aqui nesse Salmo 90, no versículo 4, olha o que Moisés fala nesse versículo. Porque 1000 anos diante dos teus olhos são como um dia, ou como uma vigília de ontem que já se passou. E aqui nós encontramos um grande atributo de Deus. Deus não está condicionado ao meu tempo e ao seu tempo. Deus tem o tempo dele, que é o que nós chamamos de kairos, o tempo oportuno, ou o tempo perfeito. Isso é o tempo de Deus. Então, como pode Moisés, com tantas experiências que teve com Deus, vamos lá, Moisés é aquele cara que tocou, feriu uma rocha e dela saiu água para dar de beber ao povo de Israel ali naquele período de saída do Egito. Moisés é aquele das pragas, lembra de Faraó? Ele mesmo. Moisés é o mesmo, aquele que abriu o mar para que todo o povo passasse. Moisés é aquele cara da sarça ardente que o próprio Deus fala com ele. Esse era Moisés. E nós encontramos aqui Moisés falando algo para Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que o nosso coração adquira sabedoria. Cara, simplesmente Moisés queria saber o resultado de amanhã. Assim como na maioria das vezes nós somos escravos dos resultados do dia de amanhã. Quem não gostaria de saber qual vai ser o futuro do seu filho, da sua filha, da sua vida profissional, se você continuar no caminho que você está trilhando? Não é assim? Como influenciaríamos, talvez até de uma forma negativa, mas como poderíamos influenciar se soubéssemos os dias de amanhã? Duas coisas eu queria passar para você hoje. Primeira coisa, isso é impossível, porque a Bíblia diz que o dia de amanhã somente a Deus pertence. Só o Senhor conhece o meu e o seu futuro. E é impressionante que nós encontramos aqui uma escala, onde existe uma linha horizontal em que o homem vive, e essa linha ela pode ser chamada de Cronos, ou a linha do tempo, onde nós somos dependentes de esperar dia por dia, para saber o resultado das nossas ações hoje. Mas a segunda coisa que eu quero te passar nessa manhã de sábado é que existe uma linha vertical. E essa é a linha do tempo oportuno, ou do kairos, ou do tempo de Deus. E eu queria dizer para você que, sem sombra de dúvidas,
o tempo de Deus, ele sempre será melhor para as nossas vidas do que o nosso tempo. Pessoas que vivem nessa linha, elas tendem a ser ansiosas, pessoas que veem sempre problema no seu dia a dia, porque na verdade o que elas queriam era saber logo o resultado daquela questão. Mas as pessoas que vivem nessa linha, elas aprendem a descansar em Deus e entender que se a vida delas está nas mãos de Deus, com certeza o resultado será bom. Sei que não é fácil. Vivemos uma época, uma geração que é a famosa geração micro-ondas. Tudo para ontem, queremos tudo rápido. Mas entenda algo, os planos de Deus para a sua vida são melhores que os seus. Os sonhos de Deus para a sua vida são melhores que os seus sonhos. Se você tem bom planejamento para a sua vida, eu quero te dizer algo, os do Senhor ainda são melhores. Talvez essa ansiedade, essa falta de paz, ela te faz perder momentos que hoje passam como a vigília de ontem e não voltam mais. Viver ansioso é viver o passado de forma desprezível e tentar adivinhar o futuro, onde o que melhor se fazia era viver um bom presente. Quando perdemos um bom presente, chegamos num futuro que talvez não é da forma com que esperamos, olhamos para trás e percebemos que éramos felizes e não sabia. Quantas vezes ouvimos essa expressão? Eu era feliz e não sabia. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Entenda que nessa linha, Ele tem o domínio e o controle de tudo. E outra, o mais importante, quantas vezes encontramos pessoas que falam assim, eu estou esperando em Deus. Entenda algo, na linha vertical, não se conta de baixo para cima. Não é da minha vontade associada à vontade de Deus, mas é da vontade de Deus associada à minha vontade. Se os meus planos forem bons e o Senhor achar graça aos meus olhos, Ele, dentro dos planos dele, se associará aos meus e me dará um futuro que eu espero. Mas entenda algo, ainda que isso não aconteça, os planos dele são melhores para a sua vida. Esperar em Deus é uma coisa. Esperar em Deus, o que vem de Deus, é outra coisa. Não entre no quadro de pessoas que esperam em Deus e são frustradas porque os planos de Deus não são os delas. Não. Se você espera em Deus, o que vem de Deus, você tem a certeza de que o seu amanhã será melhor. Faça isso. Apresente esse projeto para os seus filhos. Apresente esse projeto para a sua família. Entenda que, assim como Moisés queria saber os dias de amanhã, assim somos nós. E nós morreremos e não saberemos. Mas uma coisa é certa. Se os planos de Deus se perpetuarem em sua vida, o final vai ser feliz. Que o Deus de paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor prospere os seus caminhos. Que o Senhor te guarde ao entrar, ao sair, e que a sua jornada seja completamente dependente de Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Sábado que vem estaremos aqui com mais um vídeo. Um beijo e um bom final de semana para você.